Boa noite, pessoal. Eu e meu colega Fernando Pagliarini ficamos responsáveis por expor um pouco mais sobre o tema de rede de distribuição de água, da disciplina de hidráulica do professor Hugo. Então, pessoal, eu vou começar falando um pouco sobre a construção em si de uma rede de distribuição, mais ou menos do projeto, porque é muita coisa, não dá para falar num vídeo assim, mas tentar expor por alto o que é. E o Fernando posteriormente vai falar dos maiores problemas que a gente enfrenta numa construção dessa e as manutenções que precisam ser feitas. Manutenções periódicas e manutenções de emergência, né? Para atender os casos que a gente tem atualmente. Então, uma rede de distribuição de água ela é composta por acessórios e peças que conduzem as águas até os pontos de tomadas de instalações prediais ou pontos de consumo de água público. É interessante porque a gente tem um dado que o custo do sistema da rede de distribuição é da ordem de 50 a 75% do custo de um sistema inteiro de abastecimento. Ou seja, essa que é a parte que o consumidor final tem contato com que o consumidor final tem contato, que é essa rede. Começando a falar agora sobre os tipos de redes, é bom a gente começar a falar que geralmente as redes de distribuições possuem dois tipos de canalização. A canalização cujo o diâmetro é maior, que é mais conhecida como canalização mestra, que geralmente ela fica no centro da rede de abastecimento, é a que leva a água do reservatório para a tubulação secundária, para a canalização secundária, que é uma canalização que o diâmetro é menor e é a canalização que leva a água para os pontos de consumo. Eu fiz um esquema no papel aqui, mais ou menos como funciona essa rede de abastecimento. Vou mostrar para vocês. Aqui é uma adutora que vai para o reservatório. Do reservatório vai para a canalização principal, que é do diâmetro maior, e do diâmetro dessa canalização principal saem as canalizações secundárias, abastecendo os pontos de consumo de água, certo? Aí dentro desses tipos de rede de distribuição, nós temos algumas variáveis. Por exemplo, nós podemos ter a rede ramificada, que ela é recomendada em casos que a topografia não é plana, é uma topografia mais complicada de se trabalhar. E dentro dessa rede ramificada temos mais tipos de redes, que poderia ser a rede nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades. O tipo de rede de abastecimento mais usada é a rede malhada. Ela tem uma grande virtude, que ela tem a possibilidade de ter um ponto de consumo abastecido por mais de dois caminhos ou mais. Então, se der problema por um caminho, tem um caminho alternativo. Por isso é a mais usada. E ela, como essa rede, como a rede ramificada, ela tem variações. Por exemplo, a gente pode ter a rede malhada em blocos, que ela possibilita ter um controle maior das perdas de água. Também, como a gente sabe, o projeto varia bastante caso a caso, a gente tem a possibilidade de ter rede mista, que numa só rede de distribuição de água a gente tem rede ramificada e rede malhada. Então isso vai depender do local, vai depender dos estudos dos especialistas e do projeto a ser executado. E para executar esse projeto, na hora do estudo é feito uma avaliação para saber quais os melhores lugares para passar os côndutos, onde vão ser os traçados dos côndutos. Então, devemos levar em consideração as ruas sem pavimentação, as ruas com pavimentação onerosa, as ruas com menor intensidade de tráfego, proximidades de grandes consumidores e proximidades de áreas que têm possibilidade de. Para finalizar essa parte de projeto, construção, eu vou falar um pouco da topografia e das zonas de pressão. Então, o que a gente precisa
para poder iniciar um projeto de rede de distribuição de água. A primeira coisa que a gente precisa é uma planta baixa com levantamento plano e altimétrico. E a gente precisa desse levantamento plano e altimétrico feitos em curva de nível de metro em metro. A gente precisa também de plantas com indicação dos lotes e áreas de expansão, onde tem possibilidade de ter futuros loteamentos aprovados ou previstos, indicação de consumidores especiais e singulares, certo? E também tem que estar ciente de localização de futuras estradas, futuros obstáculos, lagos e etc. Portanto, gente, é preciso definir bem definidos os contornos das diferentes áreas específicas, considerando as ocupações, tanto residencial, comercial quanto industrial. A área abastecível deve conter as diferentes áreas específicas do perímetro urbano atual e de expansão, certo? Falando um pouco das zonas de pressão agora, a rede de distribuição ela poderá ser subdividida em quantidade de zonas de pressão que for exigido pela norma NBR 12218 do ano de 1994. A localização dos reservatórios se faz em função dessas zonas de pressão, examinando a topografia, o centro de consumo. Os condutos principais devem ser localizados em vias públicas, formando preferencialmente circuitos fechados. Os condutos secundários devem formar a rede malhada, podendo ou não ser interligado aos pontos de cruzamento. Ao longo dos condutos principais, com diâmetro superior a 300 mm, devem ser previstos condutos secundários de distribuição. O comprimento máximo dos condutos secundários será de 300 metros quando alimentado em uma só extremidade, e de 600 metros quando alimentado nas duas extremidades. Nos condutos principais, com relação ao seu diâmetro, nós temos um diâmetro mínimo nas redes calculadas como malhas de 150 mm para zonas comerciais ou zonas residenciais com densidade igual ou superior a 150 habitantes por quilômetro quadrado. 100 mm para zonas de núcleo urbano com população maior do que 5.000 habitantes e 75 mm para núcleos urbanos com população menor ou igual a 5.000 habitantes. Com relação aos condutos secundários, temos o diâmetro mínimo de 50 mm. No caso de população menor do que 5.000 habitantes, o diâmetro pode ser inferior a 50 mm, desde que a tubulação utilizada seja constituída de material bem resistente. Dando continuidade no que o Eduardo estava falando, eu fiquei responsável para falar um pouco mais sobre a manutenção e os principais problemas de uma rede de distribuição de água. Vou falar primeiramente sobre a manutenção. Para uma boa manutenção, você deve fazer um bom planejamento antes de começar uma rede de distribuição. Para que isso? Planejando, você economiza tempo, diminui as chances de ter que refazer o serviço e aumenta a qualidade do trabalho realizado. Agora, eu irei demonstrar um passo a passo de como é um bom planejamento. Primeiramente, você tem que ter a instalação do canteiro de obras. O canteiro de obras deve ser instalado com cuidado, para que seja um local de trabalho adequado e para que não ofereça risco tanto aos trabalhadores quanto às pessoas que habitam naquele local. O segundo passo é a sinalização da obra. Deve ser utilizadas placas de sinalização indicando obras no local, principalmente no caso de valas abertas. No caso de interferência do tráfego de veículos, deve ser colocada placa nas redondezas indicando a localização do ponto de bloqueio do tráfego e os seus desvios. Também é necessário a instalação de placas com avisos de segurança para os trabalhadores, com lembretes de normas, organização e o uso de equipamentos de proteção tanto individual como coletiva. Agora eu irei falar um pouco sobre a preparação do fundo de uma vala para receber uma rede de distribuição de água. O fundo dessa vala deve ser uniforme a fim de evitar um rompimento de tubos por esforços externos pontuais. Sempre que necessário, deverão ser escavados pequenos rebaixamentos chamados de nichos
ao redor das bolsas dos tubos, para evitar que funcionem como apoios localizados, chamados de cutelos, das tubulações, que podem causar rompimento externo dos tubos. Além dos aspectos técnicos, devemos observar a segurança do equipamento que realiza o serviço. Agora, vou falar um dos principais problemas de uma redistribuição de água, e dando um ênfase mais para o Brasil. Um vazamento nas redistribuição de água ainda são o principal problema de desperdício enfrentado pela população quando o assunto é abastecimento de água. No Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março, moradores apontaram diversos problemas de escassez de um dos principais bens naturais do planeta, a água. Se o desperdício parasse no estado de São Paulo, os efeitos da estiagem seriam minimizados. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que opera em mais de 300 municípios paulistas, a perda média com vazamento de água em todo o estado é de 26%. Segundo a Sabesp, até 2020, o índice de perca de água deve cair de 26% para 13%. Um principal caso que eu vou falar agora é em São Carlos. Entre a captação, a produção e a distribuição de água, o desperdício chega a 48,8%. De acordo com o presidente do Instituto Internacional de Ecologia, que lança nesta quinta-feira o livro Diagnóstico da Água nas Américas, o desperdício de água é causado principalmente pelas redistribuições antigas. Na maioria das cidades, o que ocorre é uma perda na distribuição causada por tubulações que são muito antigas e não resistem à pressão e devem ser trocadas paulatinamente para que possam ter uma maior eficiência. Ainda, segundo ele, o problema de gestão de água nos municípios envolve muito essas perdas. Aqui na região deve ser por volta de 25 a 30% essas perdas, falando na região de São Paulo. Em alguns casos pode chegar a 40%. É preciso ter um projeto de gestão muito avançado para que isso não seja reduzido. Pois é, gente. Vocês viram, o principal caso é em São Paulo, que eu vim falando, que o desperdício é muito grande. Aí, um ponto necessário que é a troca dessas tubulações muito antigas por tubulações novas, porque as tubulações antigas não aguentam a pressão das águas e com isso tem rompimentos, que é a principal perca de água hoje é por rompimentos dessas tubulações muito antigas. Obrigado a vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, explicando um pouco sobre essa distribuição de água em todos os municípios, principalmente em São Paulo, que a perca de água é muito mais elevada. E obrigado a todos.